Boa tarde, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graça e paz. Deus te abençoe, te fortaleça e te renove. Em nome de Jesus, e que o amor dele possa estar em nossos corações sempre, nos guiando, nos conduzindo ao seu propósito. E que essa palavra venha ser refrigério, água, venha ser pão para a sua vida. E que Deus possa falar poderosamente no seu coração, através da palavra dele. Amém? Eu quero compartilhar com você Eclesiastes 11, onde falamos que façamos o bem, né? Façamos o bem em tempo oportuno. Então, em todo tempo, nós possamos fazer o que é bom, o que é agradável a Deus, pedindo sempre a direção do Espírito Santo de Deus. Porque a palavra do Senhor vem dizendo assim, no 11:4, quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará, nunca vai colher. Assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes a obra de Deus, que faz todas as coisas. Amém? Louvado seja Deus. Vamos ler novamente essa palavra? No 4. Quem observa o vento nunca colherá. E que olha para as nuvens quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca colherá, nunca cegará. Assim como eu e você não sabemos o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também nós não sabemos a obra de Deus, nós não sabemos o que Deus faz, porque Ele faz todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor vem dizendo assim, ainda que Deus agora, faz, e nós não sabemos o que Ele está fazendo, depois iremos entender. João vem dizendo a respeito disso, a palavra do Senhor em João, ainda que agora a gente não esteja entendendo o que Deus está fazendo, mas mais à frente a gente vai entender. Deus vai te dar esse prazer, Deus vai te dar essa alegria, esse gozo, de você entender por que Deus permitiu você passar por tantas coisas. Por que a gente tem permitido passar, Eu creio que muitas pessoas se perguntam por que a gente passa tantas coisas quando a gente está na presença do Senhor. Irmãos, é mudança de vida. Nós nascemos de novo. Então nós vamos passar por situações que Deus vai forjar o nosso caráter, que Deus vai fazer transformação, restauração na nossa vida. E isso vai refletir na nossa casa, porque Deus vai querer mudar todo o ambiente, transformar todo o ambiente, de dentro para fora primeiro, para depois a gente colher as bênçãos do Senhor, para depois vir as bênçãos do Senhor. Primeiro vai vir, você acha que você tem coisas que você está pedindo ao Senhor, você está preparada para receber? Será que eu estou preparada? A gente chega um tempo que a gente descansa no Senhor e a gente passa a agradecer mais do que pedir, porque se a gente parar para pensar, as batalhas no mundo espiritual que a gente tem vivido, nas nossas emoções, dentro da nossa casa, situações que os nossos filhos passam, a gente precisa da direção de Deus, que a gente vive na rua ou até mesmo na casa do Senhor. Deus quer trabalhar dentro de nós, Deus quer fazer com que nós venhamos ser saudáveis dentro de nós. E às vezes, assim, para Deus restaurar algo, primeiro Ele precisa fazer em mim, fazer em você. Então, seja você esse primeiro que Deus está trabalhando, que Deus está fazendo a mudança, que Deus vai dar crescimento, que Deus vai dar amadurecimento. Você vai ter palavras para poder aconselhar, você vai ter a certeza daquilo que você está falando em Deus, como você nunca teve certeza. Você vai ter clareza, as coisas serão esclarecidas no Espírito, porque só quem consegue discernir as coisas espirituais são aqueles que estão em Espírito, aqueles que estão em Deus. E Deus vai te dar discernimento para que você seja um canal de bênção, para que você seja uma estrutura de alguém, para que você seja a coluna da sua casa, para que você seja aquela mãe que vai resplandecer a luz do Senhor, que a sua luz ela não vai estar escondida, mas você é a luz do mundo, então você vai ser luz, vai esclarecer muitas coisas que ocultamente estavam aos teus olhos, mas que no tempo certo Deus te esclarecerá. Então que não venhamos querer entender hoje o que Deus está fazendo, a obra dele. Tudo é dele, aqui como diz na palavra do Senhor. Se a gente ficar observando a situação, olhando só para o que está acontecendo, eu posso dizer de mim, muitas das vezes, a gente fica observando, fica querendo entender. Jesus, por que isso tudo está pairando sobre a minha vida? Paira a tua nuvem, paira seu fogo.
né? Restaura, né? Liberta dessa situação. Às vezes a gente quer que a nuvem esteja ali pairada, como o Senhor fazia com Moisés. Deus não pairou ali para falar com Moisés. Deus não pairou ali o fogo para poder dar livramento ao povo, para poder dar direção. Deus não fez isso. Esse é o poder dele. E Deus quer fazer na minha vida e na sua vida, mas que a gente não venha ficar observando, que a gente não sabe para onde vai o vento, a gente não sabe como forma o bebê no ventre da grávida, assim como a gente não sabe as obras de Deus. Mas o que Deus quer é que eu e você venhamos evoluir e ter fé nesse momento, nesses tempos ao qual a gente está vivendo, de quê? De se levantar e orar e clamar e olhar para Ele com gratidão. Obrigada por eu ter o Teu Espírito Santo, obrigada por o Senhor ser o meu guia, obrigada por a gente ter, porque você pode imaginar o Espírito Santo de Deus saindo, a gente não sabe viver sem Ele não, Ele realmente é tudo na nossa vida. Se a gente não tiver o que Deus, que seria da nossa vida se não fosse o Senhor? Então que nós venhamos continuar se lançando. Lança o pão sobre as águas, não fique pensando assim, né, qual vai ser, quando vai vir, quando não vai vir, quando eu vou colher aquilo que eu lancei. Eu tenho feito tantas coisas na obra de Deus, mas ainda não consegui colher nada. Espera, você vai colher os seus frutos, no tempo certo vai vir. Aguarda no Senhor, mas não fica observando. Tenha atitude, tenha ação, reação, né? Que no tempo certo Deus vai vir com resposta, com restauração e cura para a sua vida. No tempo certo a gente vai colher, no tempo certo. A gente não sabe as obras de Deus e a gente não entende, mas depois a gente vai entender por que a gente passou por tudo isso. Deus esclarecerá, amém? E que Deus possa te abençoar. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.